Amém. Ale, boa noite. Vó, boa noite. Shalom, a paz. Armanda, como é que você tá, tia? A paz, tia Maria. Rapaz, estou bem, graças a Deus. E vocês? Amém, amém. Glória a Deus. Graças a Estamos bem Deus. também. Graças a Glória a Deus. Deus. Amém. Dani, já dei boa noite. Como é que tá por aí? Ivan, Karen, Sofia, Shalom, a paz. Como é que vocês estão? Já deu 8, né? Já deu 8 horas. Eu vou tocar mais uma música, então, para dar o tempo do pessoal entrando, até umas 8h05, que é a última música aqui. Deixa eu ver se eu pego uma mais curta. Achei já. Amém. E aí eu toco, enquanto o pessoal vai entrando aí, até dar umas 8h05. Sempre esqueço de colocar meu celular no modo avião, né? Amém. Agora sim. Amém. Deixa eu ver quem mais entrou. Shalom, Mia, paz, como é que você tá? Deixa eu ver. Tia Cida. Alô, primo. Boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Que bom que conseguiu entrar. Então vamos lá. Vou me arrumar já para a gente começar o estudo. Então vamos lá. Vamos começar orando. Amém? Para começar o estudo do melhor jeito possível. Que bom que todo mundo conseguiu entrar.
Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, primeiramente para te agradecer, meu Pai. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos abençoado, nos cuidado, meu Pai, e ter nos dado o tempo de estudo de hoje. Muito obrigado. Obrigado por cada uma das pessoas que estão aqui nesse momento, meu Pai, escutando, aqui separando o tempo da sua semana, das suas vidas, para escutar e entender mais sobre a tua vontade, sobre a tua palavra santa, que é a Bíblia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Imagino que esse dia, né, costuma ser um dia que nós nos alimentamos, nós ficamos em mais comunhão contigo, entendemos mais como devemos agir em cada situação, através de Jesus, dos ensinamentos que o teu Filho amado nos deixou, meu Pai. E também sei que muitas pessoas estão passando por muitas dificuldades, mas mesmo assim estão aqui. Muito obrigado, Senhor. Nos arrependemos por todo tipo de pecado que cometemos durante a semana e durante toda a nossa vida, meu Pai. Reconhecemos que somos pecadores, meu Pai. E também reconhecemos que temos muito que mudar. Reconhecemos também que a graça que o Senhor nos deu é algo imerecido. Esse perdão é algo imerecido, meu Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado. Pedimos para que o Senhor abençoe esse nosso estudo, que o Senhor tome o controle e que não deixe eu falar nada de mim, nada do meu eu, nada do que eu penso, meu Pai, mas que hoje possamos estudar e ouvir e eu possa falar somente o que estiver na tua e o que for da tua vontade. No mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agora sim. Opa, saiu? Que estranho. Vamos colocar de novo. Aí. Voltou? Tá todo mundo conseguindo ver? Sim. Amém. Então vamos lá começar com o estudo. Amém. Pessoal, voltando agora para o nosso estudo, né, de Lucas, que a gente está fazendo. Terça-feira passada a gente fez um estudo explicando mais a fundo o que é e o verdadeiro significado, na verdade, da Páscoa. Né? A gente entendeu tudo como que funciona, como que funcionava na época. Vimos muitas coisas. Realmente o verdadeiro significado da Páscoa, tirando a parte de coelhinho e chocolate, né? Aí a gente aprendeu muitas coisas e que fazem parte também, né, do nosso estudo no geral. Que a gente sabe que a Bíblia ela só se completa. Amém? Mas agora voltando para o estudo de hoje. Né? Como terça-feira passada foi o estudo sobre a Páscoa, terça-feira retrasada a gente estudou metade do capítulo de Lucas 22. Amém? E a gente vai voltar e ver um pouquinho desse resumo agora do Lucas capítulo 22, da primeira parte. A gente viu da Santa Ceia, amém? Lá naquela parte falando da Santa Ceia, no começo do capítulo 22 de Lucas, e a gente viu que é possível algum de nós, é possível que nós estejamos perto de Jesus e ainda assim não termos o coração transformado. Amém? Porque Judas ele caminhava com Jesus, mas o seu coração ele estava desviado, né? Judas fez milagre, Judas curou pessoas, Judas foi enviado para salvar cidades inteiras, né? Judas até salvou pessoas, levou essas pessoas para o céu, né? Mas ele mesmo não conseguiu se salvar. Então a gente viu que é possível estar perto, não é porque a pessoa fala que ela é de Deus, né? que o coração dela está endireitado.
Então, às vezes, as pessoas dentro da igreja podem estar com o coração muito desviado. Amém? Até nós. Às vezes, até nós. E isso é uma parte muito importante para a gente refletir. A gente viu também que na ceia, Jesus ele revela que ele é o verdadeiro sacrifício, estabelecendo uma nova aliança através do seu corpo e do seu sangue. A gente viu também no estudo da Páscoa como que funcionava essa questão do sacrifício, né? Era preciso ter um sacrifício para a redenção dos pecados. Amém? A gente viu isso. Então, algo puro, um cordeiro puro, precisava ser morto para que nós possamos ser perdoados. E Jesus foi esse sacrifício perfeito, ele falando isso, né? Que a partir dali, ele estava fazendo uma nova aliança e que ele é o verdadeiro sacrifício. Através do seu corpo e do seu sangue. A gente viu também o maior perigo espiritual não é a fraqueza, mas a autoconfiança. Porque Jesus, ele afirma, falando que para Pedro tomar cuidado e que Pedro ia negar Jesus. E Pedro, com a sua autoconfiança, confiando em si próprio. Imagina que Deus está falando uma coisa, olha, Nicolas, eu sei que você vai cair, mas toma cuidado. E aí eu viro para Deus e falo assim, não, Senhor, eu nunca vou cair. Nunca, não. Eu duvido dele. Olha que loucura. E a gente entende que até o que o Pedro fala, ele não, eu prefiro morrer. Eu morro por ti. Mas eu não vou te trair. Eu não vou te negar. E aí Jesus fala ainda, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Não. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Amém? É isso. Então a gente viu tudo isso. E esse é um resumo geral aí de Lucas, capítulo 22, da primeira parte. E agora a gente entra... Por que tá fechando bastante? Deixa eu abrir de novo. Certo? Tá todo mundo conseguindo ver? Amém. Então agora a gente entra em Lucas 22, né? Da segunda parte. E a gente vai começar com uma pergunta importante. Amém? Será que nós... Deixa eu pegar cada um aqui. Hoje, Nicolas, Alexandra, Aparecida, Arlete, Armanda, Belarmino, Ivan, Karen, Sofia, Michele e Natália. Hoje, nós permanecemos fiel a Deus quando é pressionado, quando somos pressionados, ou mudamos quando a situação aperta? Então, será que quando começa a estressar a situação, todas as coisas começam a conspirar contra, a gente continua fiel a Deus? Ou a gente muda e começa a duvidar e falar, não, aqui nessa situação não tem como, eu tive que mentir, eu tive que fugir, eu tive que falar mal do outro, porque me colocaram contra a parede. E a gente vai ir muito a fundo dessa pergunta hoje nesse estudo. Amém? Amém. Então agora a gente vai para Lucas, capítulo 22, do versículo 39 ao 46. Vamos lá. Jesus no Monte da Oliveira. Eu vou até verificar se está certo esse título aqui. Jesus no Monte das Oliveiras, é isso aí mesmo. Versículo 39. Jesus saiu e foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. E os seus discípulos foram com ele.
Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: Orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Olha que importante, Jesus dando um alerta para os seus discípulos. Versículo 41. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, olha a oração de Jesus ali naquela situação. Pai, se queres, se for da tua vontade, né? Afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. 43. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Aqui, pessoal, a gente já consegue ver, antes de continuar, eu vou explicar o contexto. Por que os discípulos eles estavam muito tristes e cochilaram, né, e dormiram? Eles estavam tristes porque tinha acabado de acontecer a Santa Ceia, né, a última refeição ali de Jesus, e ele fala que ele vai ser entregue. Então os discípulos sabiam que, por mais que eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, eles sabiam que estava chegando o fim. Amém? Eles percebiam isso. Outra informação muito importante é que a gente vê aqui, eu vou ler de novo e eu vou explicar mais para frente. Amém? 42. Olha isso. Então aqui Jesus estava prestes a ser entregue. E ele se separou, foi para o monte, foi orar. E a oração dele: Pai, versículo 42. Pai, Deus, no caso, se queres, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E a gente vê que um anjo apareceu do céu e o animava. E ele estava com tanta aflição, Jesus, ele estava com tanta aflição, que Jesus orava com mais força ainda. Que Jesus orava com mais força ainda. E que seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Amém? Agora a gente vai, depois eu vou explicar isso mais a fundo. Pessoal, para a gente ter um estudo completo, tá? Os 4 evangelhos, eles se completam e cada um foi escrito por uma pessoa, descrevendo a história e o tempo de Jesus que ele passou, os 4 primeiros evangelhos, com uma visão diferente, porque são pessoas diferentes, mas em nenhum deles se contradiz. Então é muito válido a gente pegar outros trechos, né, dessa mesma parte de outros livros, para a gente ver ainda com mais detalhes. Em Mateus, nessa mesma situação, nessa mesma parte, do capítulo 26, do versículo 36 ao 46, ele fala ainda com mais detalhes sobre essa situação. Então vamos entender agora. Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane, no caso, o Monte das Oliveiras, e lhes disse: Sente-se aqui, enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levado consigo, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Olha o tamanho da angústia que Jesus estava sofrendo aqui e sentindo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai,
Se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil é conseguir. Amém? Olha esse alerta que Jesus dá para os seus discípulos. Acredito que aqui todo mundo que esteja aqui nesse estudo tem vontade de resistir às tentações, né? De não fazer nada contra a vontade de Deus. De seguir certinho. Não, eu não quero fazer nada contra a vontade de Deus. Porém, Jesus ele dá um alerta. É fácil querer resistir à tentação. Amém? O difícil mesmo é conseguir. E a gente tem que continuar perseverando e conseguir resistir a essas tentações. Mas aqui tem uma parte muito importante que, quando eu era muito pequeno, né, e frequentava algumas outras igrejas, tudo mais, as pessoas não me ensinavam isso. Que esse é um versículo e diversos outros que a gente leu no livro de Lucas. Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus ele veio em carne. O que isso significa? Deus, e Jesus estava lá no céu. Ele desfez de toda a sua glória, toda a sua santidade, todos os seus poderes, para ficar mais claro, e desceu aqui em terra. A santidade não, me perdoem, a santidade ele continua tendo. Mas imagine ele deixar de abrir mão todos os poderes, tudo que ele tinha. Para quê? Porque ele sabia que era a única forma de que nós pudermos ser salvos através do sacrifício dele e cumprindo todas as profecias que tinha sobre o Messias. Então ele veio cumprindo tudo. Passou fome, passou necessidade, dormia no relento. Ele mesmo fala que o Filho do Homem, o Filho de Deus, não tinha lugar para reclinar a cabeça, não tinha um teto para ele deitar em certas ocasiões. E aí a gente fica, às vezes, nos comparando, falando, nossa, eu estou passando por uma situação tão difícil, né? E aí quando a gente olha para Jesus, a gente fala, não, mas ele conseguiu tudo isso porque ele era Deus, ele era o Filho de Deus. Então para ele é fácil. Naquela época não tinha ansiedade, não tinha depressão. Ali estava tranquilo. Pessoal, olha o que está escrito. Ele fala aqui atrás, ele pede na oração para, se possível, afastar esse cálice. Amém? Eu vou continuar aqui sem apresentação, não sei por que está fechando, mas eu vou continuar lendo para vocês. Amém? Então ele chega, ele ora aqui lá em Lucas, e ele fala que estava com tanto sofrimento que o seu suor era como gotas de sangue. E no versículo 44, ele fala que ele estava cheio de grande aflição, né? E ele pede. Ele estava com tanta angústia que ele falou que o coração dele, ele sentia arrancando, né? De tanta dor, de tanta angústia, suar como sangue. Isso a ciência comprova hoje que é algo extremo de acontecer. E mesmo assim, depois de ele pedir, né, nesse momento de angústia, de agonia, de ansiedade, ele sabia por tudo que ele ia passar por nós. Ele chegou e fala, no 42, porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Que não seja feita a minha vontade, Deus, mas a sua. Então ele foi aqui sabendo, amém, que ele precisava passar por tudo isso, para que nós possamos ser salvos.
alguém santo, alguém puro, passar por tamanho sofrimento por causa da minha mentira, por causa da minha inveja, por causa de qualquer outro pecado que qualquer outra pessoa pecou aqui. Jesus precisou passar por tudo isso. Sim, isso também, tá? Isso também. Aqui a gente consegue ver muita coisa, tá, irmã? Eu vou ler aqui em voz alta. A minha irmã falou: uma vez ouvi falar que a maior aflição de Jesus é saber que estaria separado e longe de Deus. Sim, e esse é uma das explicações, sim, tá? E por que as pessoas elas falavam isso? Porque no momento do sacrifício, que ele fosse sacrificado, amém, ele estaria lavando todos os pecados. E aí também tem a questão que vamos entender ali na época. Você não fez nada de errado. E aí tem um estuprador. Só que para você salvar esse estuprador e levar ele para o céu, você vai ter que se sacrificar, sofrer, levar chicotada, o pessoal cuspir na sua cara, rasgar suas roupas, você ficar pelado, todo tipo de absurdo. Você ia ter que passar para que aquele pecador fosse salvo. E imagina você saber, não, eu vou fazer isso. Imagina a agonia, que ele não passou pouca coisa. Foi um evento muito longo. Foi um tempo muito longo de sofrimento que ele passou. Amém? E a gente vai ler mais sobre isso mais pra frente. Então tem tudo isso sim, tá? Mas aqui a gente não pode esquecer que ele veio em carne. Angústia, ansiedade, tudo, fome, tentação. Jesus foi tentado. Né? Às vezes a gente coloca ele... a gente fala, Jesus ele é Deus e ele é Filho de Deus, sim. Amém? Ele foi uma pessoa santa, sim. Mas como ele veio em carne, e se ele não fosse possível, porque todos nós estamos suscetíveis a pecar. Amém? O pecado em si, ele é praticamente uma escolha, tá? Uma ação. Você escolhe pecar. Ninguém te obriga. É uma escolha pessoal. Você escolhe se você quer beber ou não, se você quer fumar ou não, se você quer falar ou não mal de alguém, se você quer mentir ou não, se você quer roubar. Isso é tudo pessoal. Amém? São escolhas que a gente faz na nossa vida. E a gente pensar que Jesus foi tentado é uma coisa que a gente coloca, que é uma explicação também, que deixa ele junto conosco. Em que sentido? Em que ele sofreu, em que ele passou fome, da mesma forma que a Alexandra passa fome, né? Se ela ficar sem comer durante 3, 4 dias, um dia, eu mesmo, se eu ficar, passar do meu horário de almoço, passar do meio-dia, eu já começo a ficar com fome. Então ele sentiu tudo isso que a gente sente. Ele sentiu ansiedade. Amém? Ele sentiu desespero. Tudo. Mas aqui que está o X da questão. Em todo momento, ele colocou Deus sobre as coisas. Ele deixava Deus tomar conta. Tanto que na oração dele, ele falava que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Amém? Então isso é uma coisa muito, muito interessante da gente notar. Se alguém ficar com mais dúvida relacionada a essa parte, estou aberto para a gente conversar, amém? Depois do estudo, pode me ligar, mandar mensagem, que a gente conversa muito claro sobre isso, amém? Mas Jesus, ele veio em carne, e ali ele estava sofrendo muito, tendo muita angústia, né? Uma angústia profunda, porque ele sabia por tudo que ele ia sofrer, amém? Então aqui, explicações. Jesus sentiu angústia profunda. E ele sabe exatamente o que a gente sente. Mesmo com dor.
mesmo sofrendo naquela hora, ele escolheu obedecer a Deus. A oração foi o que sustentou Jesus naquele momento. E os discípulos dormiram, e isso é uma falta de vigilância espiritual. Amém? Certo. Aqui agora a gente vai para Lucas, capítulo 22, do versículo 47 ao 53. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou uma multidão. Judas, um dos 12 discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram: Senhor, devemos atacar essa gente com a nossa espada? Versículo 50. E um deles feriu com a espada o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha. Olha só, então o que estava acontecendo aqui nessa situação? Enquanto ele ainda estava lá conversando, chegou Judas com uma multidão atrás dele. Estavam vindo para prender Jesus. E Jesus fala para Judas: Judas, é com um beijo que você vai me trair, né? E enquanto isso, os seus discípulos que estavam lá junto com ele pegaram suas espadas, certo? E um perguntou e disseram, né? Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? E outra pessoa, outro discípulo, já tinha pegado a espada e tinha cortado a orelha de um guarda, né? De um empregado. Agora a gente vai continuar. Versículo 51. Mas Jesus ordenou: parem com isso. Aí tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida, disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para prendê-lo: por que vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo, e vocês não tentaram me prender. Mas esta é a hora de vocês, e também é a hora do poder da escuridão. Olha aqui que interessante, né? E aqui, no versículo 51, quando os seus discípulos tinham cortado a orelha, por que eles estavam com espadas? Né? Porque lá nesse mesmo capítulo, a gente viu, lá na mesa da Santa Ceia, que ele fala para seus discípulos pegarem a espada. Mas a gente viu que não era para atacar outras pessoas. A explicação de pegar a espada é de se preparar, que tempos difíceis iriam vir. E aí eles pegaram, um pegou e cortou a espada. E o que Jesus ordenou fazer? Parem com isso. Mas isso é muito interessante quando a gente vai para Mateus, capítulo 26, do versículo 52 ao 54, essa mesma parte, ele detalha também um pouquinho mais. Amém? E a gente vai ver com mais detalhes o que Jesus disse. 52. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu Pai, ele me mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos? Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras Sagradas dizem que é preciso acontecer? E o que Jesus está deixando muito bem claro aqui nessa parte? Não era para nunca, na verdade, nunca a gente revidar com violência, nunca falar para ninguém, não existe. Jesus em nenhum momento ele fala para você revidar. Pelo contrário, ele fala: se alguém bater na sua face, vire a outra, deixa bater na outra. É isso que Jesus nos ensina a todo momento. Então, e ele fala ainda mais: se ele quisesse uma guerra, né, se fosse esse o motivo, o Pai ou Deus mesmo mandaria agora
um exército com 12 anjos. 12 exércitos, me perdoem. 12 exércitos de anjos. Mas, nesse caso, como poderia se cumprir aquilo que as escrituras sagradas dizem que é preciso acontecer? Mas, acima de tudo, ele sabia que ele precisava passar por tudo aquilo. E, novamente, seguindo a vontade do Pai, de Deus. A gente vai para as explicações. Judas, ele trai com um beijo. Com um beijo. Porque ele tinha combinado com as pessoas, a gente já viu isso nos estudos anteriores, que ele tinha feito um acordo. Ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas, se eu não estou enganado. Amém? E ele ia beijar o rosto do Messias para avisar para os guardas prenderem aquela pessoa. Então Judas traiu Jesus com um beijo. E o que a gente consegue ver isso? A aparência de amor, né, a aparência dele, para as pessoas que estavam tudo em volta, não, só cumprimentou com um beijo, né? Nossa, quanto amor que tem por Jesus. Mas o coração dele estava distante. Amém? Jesus, ele não reage com violência. Ele se entrega. Olha só. A gente vê outra explicação. Nem toda proximidade é verdadeira. O reino de Deus não é defendido pela violência. Aqui estão algumas explicações que a gente precisa entender. Agora a gente vai para Lucas, versículo 54 do 62. Pedro nega Jesus. Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe, quando acenderam uma fogueira no meio do pátio. Pedro foi, sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Falando para Pedro. 57, versículo 57. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Olha só, Pedro é um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Amém. Jesus mudou o nome de Pedro, né? Falando que Pedro é ser responsável, né? E que o nome dele significa pedra. Então aqui a gente vê que ele estava negando Jesus. 58. Pouco tempo depois, um homem viu ali e disse: Você também é um deles. Então um outro homem chegou e apontou para Pedro: Você também é um deles. E Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro instituiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, então quando ele terminou de negar pela terceira vez, vamos voltar a ler agora para a Bíblia. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E então Pedro saiu dali e chorou amargamente. As explicações dessa parte. A autoconfiança levou à queda. Ele nega Jesus 3 vezes por medo. E uma coisa muito interessante aqui, tá? A pressão, ela revela o que está dentro da gente. Amém? Isso é uma parte muito importante. Você quer descobrir como que uma pessoa reage? Né? É no dia a dia. É sobre pressão. Porque quando a gente está sob pressão é que a gente realmente revela. Que a gente realmente age ali com o que está dentro da gente. O galo canta, uma confirmação da palavra de Jesus. Mas a gente tem que lembrar que Jesus ele falou para Pedro que ele ia negar, que Pedro ia negar Jesus 3 vezes.
antes que o galo cante, mas que quando essas coisas acontecerem, que Pedro tenha fé, né? Que ele se volte. Então ele fala isso também. Lucas, capítulo 22, do versículo 63 do 65, 63 do 65. Os guardas batem em Jesus. 63. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Tamparam os olhos de Jesus e perguntavam: quem foi que bateu em você? Adivinhe. E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Então, a partir do momento, ele já sofreu a vida inteira. Amém? Foi apedrejado, né? Jogaram pedras em Jesus, mas aqui, quando ele foi entregue, que piorou as coisas. Jesus, ele foi humilhado mesmo sendo inocente. Ele não reage em nenhum momento e ele permanece firme, santo, puro. Amém? A maldade dos homens aparece claramente e a santidade de Jesus permanece intacta. Agora a gente vai para Lucas, capítulo 22, do versículo 66 do 71. Jesus adiante do Conselho Superior. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes do sacerdote e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do Conselho Superior. Então lhe disseram: diga para nós se você é o Messias. E ele respondeu: se eu disser que sim, você não vai acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem se sentará do lado direito de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E aí todos perguntaram: então você é o Filho de Deus? E Jesus respondeu: são vocês que estão dizendo isso. E eles disseram: não precisamos de mais testemunha. Nós mesmos ouvimos o que ele disse. Então aqui, pessoal, depois de Jesus já ter sofrido, apanhado muito, sendo humilhado, os guardas vendavam Jesus e batiam nele e perguntavam: quem que foi que te bateu? Né? Passou a noite sendo humilhado. Chegou de manhã, ele foi para esse conselho e Jesus ele já tinha entendido, né? Aqui, quando eles perguntam se ele é o Messias, ele responde, Jesus responde: se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. Por que isso? Porque ele sempre falou, a todo momento. E versículo 68. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão me responder. Então não adianta de nada aquela conversa. Agora, pessoal, a gente vai para Mateus, capítulo 22, do versículo 65 ao 68. Porque a gente vai ver essa parte também com mais detalhe. Amém? E qual parte aqui que a gente vai ver? Logo depois que em Lucas, aqui, quando os sacerdotes perguntavam, certo? Se Jesus era o Filho de Deus. E ele tinha falado: vocês mesmos que disseram isso. Então vamos ver com mais detalhe qual foi a reação deles. Em Mateus capítulo 22, do versículo 65 ao 68. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? E eles responderam: ele é culpado e deve morrer. E em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Meu Deus do céu, né? Olha o tamanho da humilhação que ele teve que passar por nós. E o pior de tudo é que ele não era condenado de nada. Vamos para as explicações. Ele não buscava, eles, o sacerdote, as pessoas ali, eles não buscavam a verdade.
Amém? E nenhuma pergunta deles. Só acusações. Então eles em nenhum momento eles estavam dispostos a reconhecer que Jesus era o Messias. Eles só queriam matar ele. Mesmo Jesus só tendo feito bem, só tendo curado, só fazendo milagre, salvando as pessoas e levando palavra de vida, falando apenas para as pessoas não pecarem mais. Curava e falava não pecar mais, batizando, salvando. E ainda assim, ele passou por tudo isso por nós. E Jesus, ele não entra no jogo deles, né? Em nenhuma provocação, mesmo sendo maltratado, tendo apanhado, sendo espancado, ele continua santo. Amém? O problema não era a falta de prova que Jesus ele era o Messias. O problema era a falta de humildade que os mestres da lei tiveram para aceitar a verdade. Tá? Isso é uma frase muito importante. Outra explicação: quem não quer se submeter à verdade sempre vai encontrar um motivo para rejeitar. Então, se a gente não está disposto realmente a entender a verdade, a aceitar Jesus Cristo, se a gente não está disposto a se submeter, a ser humilde e falar realmente, tudo que o Senhor ensina nesse livro é sobre um Deus justo, amoroso, certo? Que deu uma graça imerecida para todos nós e que se sacrificou, que mandou um filho para que esse filho se sacrificasse por todos nós. E tudo o que você pede é para que colocamos o Senhor Deus acima de todas as coisas e amamos o próximo como a si mesmo. Para que a gente não faça o mal contra a próxima pessoa, para que a gente não minta, não roube, não fale nada. Só coisas boas, pelo contrário, ajude, né? Em qualquer situação. É isso que Jesus prega pra gente. E mesmo ele só pregando isso, só curando, só fazendo milagres, salvando pessoas, ressuscitando pessoas, e não foi só uma. Amém? Mesmo assim, ele foi acusado. E ficavam questionando ele, né? Outra explicação. O maior problema não é a gente não entender, é a gente não querer aceitar a verdade. Amém? Isso é um problema muito sério. Amém. Pessoal, esse foi o estudo. Agora a gente vai para o resumo desse estudo maravilhoso que a gente leu hoje. E vamos juntar todas as coisas aqui que a gente aprendeu. A gente viu que Jesus venceu a batalha interior na oração. Amém? Quando ele estava com uma angústia grande no coração dele, o que ele fez? Ele não ligou para a mãe dele, ele não saiu com os amigos, ele orou para Deus. Amém? Ele orou, ele pediu ajuda. Ele falou que seja feita a vontade do Senhor, e não a minha, e não o que eu quero. Então a gente viu isso. Jesus escolhendo obedecer à vontade de Deus, mesmo no meio da angústia, porque ele sabe que a vontade de Deus é boa. Era para um bem maior. A gente viu também que Judas mostra que é possível alguém estar perto de Jesus externamente, na aparência, né? Mas ter o coração distante e traidor. Amém? Isso é uma verdade muito triste. Jesus ele foi humilhado e agredido, mas ele permaneceu firme até o final. Os líderes rejeitaram Jesus, não por falta de prova, mas porque não quiseram aceitar a verdade. Triste, né? Será que a gente mesmo, né? A gente mesmo não está querendo aceitar Jesus por causa do nosso orgulho?
por causa dos nossos prazeres, eu falo, não vou me reivindicar aí da vida não vou parar de beber, não vou parar de fumar, não vou parar de fazer coisa errada, porque eu gosto. Mas eu aceito. Aí eu só escolho seguir Jesus no que eu quero? Ou não? Será que aceitamos Jesus verdadeiramente em tudo e seguimos em tudo que ele fala? Amém? Pessoal, agora deixa eu ver se nessa parte que eu consigo pelo menos. Acho que não vai dar tempo de cair, não. Não entendi porque estava fechando a apresentação, mas essa parte fica melhor para vocês. Se fechar, eu continuo lendo. Amém? Esse foi o resumo do estudo de hoje. E agora a gente vai para o quiz. Amém? Ixi, já fechou? Tá bom, eu leio o quiz aqui, não tem problema. Vamos lá. 1. Pergunta 1. O beijo de Judas nos ensina que? Alternativa A. Todo o gesto de carinho é verdadeiro? Será que aquele beijo que Judas deu no rosto de Jesus, ele nos ensina que todo gesto de carinho é verdadeiro? Alternativa B. A aparência de proximidade pode esconder traição no coração. Ou C. Judas, ele foi forçado a agir desse jeito. Alternativa B. É isso que a gente tem que pegar. A gente tem que pegar os exemplos aqui, explicação e ensinamento em tudo que está escrito na Bíblia. Até nas coisas ruins aqui que Judas fez. Bem, a gente vê que às vezes aquela pessoa com uma aparência bonita, impecável, vai na igreja, é pastor, dá estudo. A gente vê por fora e fala, nossa, caramba, como ele é santo, como ele não peca. Mas será que o coração dele está reto? Está servindo a Deus? Está de corpo e alma ali, seguindo os ensinamentos? Ou tem segundas intenções? Isso é muito sério. Mas parabéns, pessoal, todo mundo acertou. Amém, amém. Vamos para 2 hoje, a segunda pergunta. Por que os líderes rejeitaram Jesus? Vamos entender por que isso. Alternativa A. Porque Jesus falava de forma confusa, foi por isso que Jesus foi traído, né? Por isso que Jesus traiu ele, e por isso que os mestres da lei ali, os líderes religiosos, acusaram Jesus e queriam matar ele, porque ele falava com palavras confusas. B. Porque eles não tinham provas o suficiente, foi por isso que eles rejeitaram. Eles, eu acho que Jesus não cumpriu tanta profecia assim, não. Então vou rejeitar. Ou C. Porque a verdade confronta um coração que não queria se render. Será que era por causa disso que eles não queriam aceitar Jesus? Porque isso é muito sério. A gente sabe, a verdade ela confronta mesmo. Mesmo a gente já sabendo, a gente já sabe que é certo, que é errado no caso. A gente sabe que é errado mentir. E aí quando a gente lê na Bíblia, aquilo confronta muito forte. Fala, caramba, menti a vida inteira, agora eu vou ter que parar de mentir. Mesmo você antes de ler já sabendo. E aí essa pessoa tem 2 opções. Ou agir como os mestres da lei, os líderes, rejeitando Jesus. Ou como verdadeiro discípulo, aceitar. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado por me mostrar de novo que isso é errado e eu preciso da tua ajuda para parar. Amém? Parabéns. Todos acertaram. Pessoal, agora a gente vai para a pergunta final para cada um e depois a gente vai para o versículo final já encerrando. Amém? Depois de todo esse ensinamento, tudo que a gente aprendeu nesse estudo de hoje, né? Quando chega a dor, quando chega a dificuldade, a gente se rende à vontade de Deus? Ou a gente tenta fugir dela? Será que quando vem aquele problema grande, a gente fala, não, Senhor, eu estava seguindo até agora, veio esse problema, agora eu vou agir do meu jeito?
Ou a gente fala, Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu não sei por que está acontecendo essa provação, mas que seja feita a tua vontade. Amém? Isso é uma autorreflexão. Se a gente estava tentando fugir em qualquer situação, se a gente estava tentando agir, fazer algo com a força do nosso braço, com o nosso próprio entendimento, e percebeu isso agora nesse estudo, é a hora de mudar. Amém? É a hora da gente entregar tudo para Deus. E deixar que Ele conduza as nossas vidas. Amém? Agora a gente vai para o versículo final, pessoal. Em Lucas, capítulo 22, do versículo 42, a gente vê um versículo muito lindo. Jesus falando, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que essa oração que Jesus fez, a partir de hoje, seja a nossa. Amém? Que esse versículo ele entre nas nossas vidas e que quando vier uma dificuldade, ou não vier também a todo momento, te fala, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Amém? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse estudo de hoje, que vocês recebam também essa palavra em nome de Jesus. Se alguém tem algum pedido de oração para fazer, a gente faz aqui. Amém? Escreve no chat ou abre o microfone. Muito obrigado por estarem aqui, continuarem aqui até o final. Tá? Se alguém ficou com algum tipo de dúvida, me chama no WhatsApp, me liga, a gente conversa sem problema nenhum. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Amém. Amém. Então vamos orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, nesse momento, nesse final desse estudo, primeiramente para te agradecer, Senhor. Agradecer por mais esse estudo, por mais essa palavra abençoada que o Senhor que nos trouxe, meu Pai. Obrigado por cada entendimento, meu Pai, cada verdade que o Senhor mostrou aqui para nós. Senhor, nos arrependemos por cada pensamento errado, por cada dúvida, por questionar a Tua vontade, meu Pai, por não colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, meu Pai, e questionar toda a situação que a gente passa, Senhor. Nos perdoe por tudo isso. Senhor, eu me arrependo pelos pecados de todas as pessoas que estão aqui nesse estudo hoje, meu Pai. Eu acredito no sacrifício de Jesus, no Teu sacrifício na cruz. E peço que o Senhor nos lave e purifique. Senhor, nessa noite eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas que estão aqui hoje. Vida física e espiritual, meu Pai. Que o Senhor cuide da família, da semana, do trabalho, da casa, de cada uma dessas pessoas, meu Pai. Que tudo que aconteça em nossas vidas é somente para que o Teu nome seja engrandecido. Senhor, hoje, nesse dia em especial, eu peço oração, meu Pai, de agradecimento pela minha tia Maria, e peço uma oração para o meu sogro hoje, Senhor. Ele que está no hospital, agora internado, indo para a UTI, Senhor. Que o Senhor tome conta dessa situação, meu Pai. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, esteja com todos os familiares e com ele. Que o Senhor conduza os médicos que estão cuidando dele, meu Pai. E que o Senhor intervenha por ele. Que o Senhor cure ele do que ele for. E que seja feita, meu Pai, acima de tudo, a Tua vontade, tanto na vida dele quanto na nossa.
no mais poderoso e santo nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do estudo. Que Deus abençoe a noite de vocês e a semana de vocês. Amém.